Boa noite, boa noite. Programa Nortear Educação Financeira de número 27. Programa Nortear Educação Financeira de número 27. Hoje com a convidada Débora Lages. Deixa eu fixar o tema aqui. Ouvindo, Fernando? Aguardando a Débora adentrar aqui, os colegas também. Boa noite, Laura Santos, Ana Karina. Excelente noite a todos. Uma excelente noite. Sejam todos bem-vindos. Programa Nortear Educação Financeira de número 27. Estou muito feliz por estar completando mais uma etapa dessa. Eu, Fernando e toda a equipe aqui, trazendo a educação financeira para vocês. Estou aguardando a Débora adentrar. A Débora já entrou. Que bom. Vou começar a bater um papo bacana hoje. Vai ser mais uma live incrível. A live de número 27. Programa Nortear Educação Financeira. Boa noite a todos que estão se adentrando. E boa noite à nossa convidada, direto do Rio de Janeiro. Depois eu vou fazer umas brincadeiras aí de time com ela, para ver se eu adivinho o time dela. Até parece, né? Seja bem-vinda, Débora. Seja bem-vinda. Estou muito feliz com você aqui, viu? Muito feliz mesmo. Eu também estou muito feliz pelo convite, por estar aí podendo acompanhar vocês e vocês a gente, que está construindo aí um novo caminho também. Então, é a felicidade mútua, recíproca. Exatamente. E é muito bacana a gente saber que tem gente em outros estados. Eu sempre falo para os meninos aqui que a gente acaba fazendo amizade, né? E Verdade. Hoje o mundo está virando um mundo virtual. Eu tô tendo o privilégio de ter outros amigos de educação financeira que brigam pela mesma causa e parece que a gente já até se conhece. Então, bacana isso. Vocês que estão se adentrando, boa noite. Programa Nortear Educação Financeira de número 27. Estou vendo minha prima Luciene entrando. Um grande abraço. Deem suas curtidas, os likes, para que outras pessoas possam estar aqui com a gente. E hoje eu tenho a honra de falar com a minha convidada que vem lá do Rio de Janeiro, para falar do impacto dos impostos nos preços dos produtos e na renda. Débora Lages, vou apresentar ela aqui. E aí vocês vão chamando o pessoal, enquanto eu apresento ela. A Débora Lages é do Rio de Janeiro, torcedora do Fluminense. Isso. Mãe do... João Miguel. Mãe do João Miguel. Isso é importante. De tudo que a gente fala aqui, o mais importante é essas coisas, né? Não que as outras não sejam, mas é importante. Ela é economista e especialista em finanças do grupo Partners. Eu quero que ela fale depois sobre isso. Ela é economista pela Universidade Federal Fluminense. Olha o Fluminense aí de novo. Especialista em finanças e gestão corporativa pela Universidade Cândido Mendes. Você vai ter que aguentar agora esse negócio do Fluminense. Agora eu vou pesar. 13 anos de experiência em instituições bancárias e em corretora de valores. Formação em coaching financeiro e inteligência financeira pelo Instituto de Coaching Financeiro do Rio de Janeiro. Muito legal, olha que legal. É Master... Como que chama? Master Practitioner. Programação neurolinguística, né? Pô, que legal. Isso. Onde que é? Pelo Aero Coaching, né? Isso. Aerocoach Desenvolvimento. Legal. Olha, formado em coaching também o meu inglês hoje ela está fazendo o teste. Practitioner. Fala você. Cursando psicanálise na Escola Fluminense, de novo. Cursando psicanálise na Escola Fluminense de Psicanálise. Coautora de um livro. Livro é sempre bom, o livro a gente fala bastante aqui. Eu quero que você fale bastante. Coautora do livro Inteligência Emocional e Financeira, Vivendo Sem Crise, editora Conquista, e colunista do portal O Melhor da Baixada Fluminense.
Da Baixada Fluminense. Pensei Então, aí na a gente sua. já tem 4 fluminenses. O time, a universidade, a escola da psicanálise e a Baixada Fluminense. Ô, Débora, muito obrigado por aceitar o convite para falar aqui do impacto dos impostos nos preços dos produtos e na renda. E com certeza vai ser mais uma excelente contribuição que você vai estar trazendo aqui para o nosso programa Nortear. Se você permitir também, depois eu vou colocar essa live ao vivo gravada lá no YouTube para que a gente possa. Esse material tá se perpetuando. Mas eu quero te agradecer de verdade, viu? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela confiança, pela amizade que vai surgindo aí nessa troca, né, da educação financeira. E por que falar dessa questão do impacto dos impostos nos produtos e na renda? Porque é uma coisa que eu venho percebendo desde as aulas de setor público. Mas antes eu vou te dar antes de você falar de imposto, a gente tem uma pergunta aqui que a gente tem que fazer para todo mundo. Você vai falar de imposto pra caramba. Como foi mordida pelo bichinho da educação financeira? Eu atrapalhei você, desculpa. Mas é importante, que eu acho vai conhecer a pessoa, né? Como que você se envolveu com a educação financeira, a sua preocupação, sua vivência? O pessoal sempre curte muito isso. Então, foi muito inusitado um pouco, contraditório, eu diria, né? Eu, uma economista, trabalhava em instituições financeiras bancárias e como bancário a gente tem algumas facilidades aí de crédito, né? E o que acontece? Como eu acabava gastando muito dinheiro em compras, né? Um pouco de compulsão por compras. Você bancária, fala isso que é importante. Bancária compulsiva. A palavra compulsória, né? Ou contraditória. Por quê? É muito contraditória. A pessoa que estudou economia e fez uma pós-graduação em finanças e também trabalhava em banco, ser uma pessoa endividada. Eu não era muito endividada, mas eu tinha cartões de créditos altos e volta e meia alguns empréstimos, porque era muito fácil, né, para funcionário essa linha de crédito. Como o próprio cartão de crédito já é uma linha de crédito, né? Então, eu já estudava para concurso, né? E sempre tive sonhos de trabalhar com a economia efetivamente, mas um dia, cansada assim, de estudar, querendo fazer algo diferente, um amigo da faculdade me convidou para fazer um curso que uma amiga dele do banco tinha feito. Ele também bancário. E aí eu conheci o coach financeiro, eu já namorava o coach e a PNL, mas só namorava assim, né? E conheci o coach financeiro ali, eu me conectei, eu vi quantas crenças eu tinha, as minhas emoções, que isso tudo comandava o meu estado de endividamento, pequeno, mas endividamento. Ali em 6 meses eu apliquei tudo aquilo que eu aprendi e em 6 meses eu passei a começar a investir. Pequeno ainda, pequenos investimentos, mas mudei. Em 6 meses eu mudei de endividada, cartão de crédito alto, para começar a fazer uma reserva e começar a investir um pouco melhor. E eu falei, gente, eu aprendi isso, fantástico. Como pode eu conhecer um pouco de finanças dentro da faculdade de economia, todo esse universo, e né, não ser uma pessoa que usava isso na minha vida prática. E foi quando eu entendi que as emoções que faziam esse afastamento. O que eu fiz? Comecei a investir no coaching, na programação neurolinguística e acabei indo parar aí nos últimos 2 anos estudando psicanálise para poder conhecer melhor. Foi aí que eu comecei a melhorar em relação a minhas finanças e aí eu parti também para conhecer a educação financeira mais a fundo, fiz vários cursos e comecei fui coach financeiro durante um tempo, depois fui colocando outras ferramentas, né, programação neurolinguística, enfim, lendo livros e comecei a praticar a educação financeira e a ter clientes e isso. Então foi assim que o bichinho me pegou, pela minha experiência, pela minha vivência, eu percebi
que eu precisava de educação emocional e educação financeira, ou seja, de inteligência emocional e inteligência financeira. E esse é o meu norte. Quando alguém me pergunta qual o melhor investimento, qual o melhor banco, qual a melhor corretora, o que, que eu faço, eu falo, vamos conversar um pouco, como é a sua relação com o dinheiro, como é que você lida, enfim, eu tento investigar esse universo para poder passar para ele que primeiro ele precisa ter uma relação melhor com o dinheiro, para então a gente começar a pensar na prática como lidar com o dinheiro da melhor forma possível. Fantástico. Isso é importante para o pessoal saber que são pessoas normais. Nós também temos nossas limitações, aprendemos. Eu gostei muito. Eu vivi muito essa situação também. Tem uma história parecida com o banco, em um determinado período, no Banco HSBC, isso há um tempo atrás ainda, e no próprio Cicobi. E isso que você está falando não é realidade exclusiva sua. É bom a gente salientar. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa trabalha num banco e ela está livre. É legal, eu até quero depois pensar num futuro falar sobre isso, porque é algo que me interessa bastante. Mas sua história é fantástica. Agora vamos falar sobre os impostos, né? Isso. E aí você, com toda a sua experiência, hoje colunista, coautora de um livro, e aí você tem bagagem para falar de qualquer assunto, Débora, isso eu não tenho nem dúvida. Mas o que é legal você estar falando aqui é hoje sobre os impostos, e a gente pensa que não, ele está em todos os produtos. Até me fizeram uma pergunta assim de cara, você acha que todo alimento, produto, bens e serviços tem um valor final, um valor de imposto incluído? A gente pode afirmar isso, que todo produto tem um valor de imposto incluído? Por exemplo, uma experiência que eu vivi há algumas semanas. Eu fui numa livraria aqui na minha cidade, que eu conheço, inclusive fiz um lançamento desse meu livro lá. Então, conversa vai, conversa vem. Muitas livrarias fecharam nessa pandemia. E aí eu falei, mas o livro é muito caro. Ela falou, mas o livro não tem imposto. E eu hoje mesmo também acabei de ver uma reportagem falando que eles querem voltar a cobrar impostos sobre os livros. Mas aí foi o que eu falei para ela. O livro, o produto final, o livro não tem imposto. Mas o papel que se compra para fazer o livro tem imposto. Mas a tinta que se compra para poder a gráfica fazer as letrinhas do papel tem imposto. A capa é um outro papel, tem imposto. Enfim, né, tem o imposto que você paga para o funcionário da gráfica, para o funcionário da editora, né? Todo esse universo. Então, assim, muitas vezes a gente já passou eras aí de o governo fazer subsídios para alguns itens, né? Como carro, enfim, ou seja, o que é subsídio? É quando o governo tira o imposto ou diminui bastante o imposto que ele cobra para a fabricação daquele produto ou serviço, enfim. E, ok, mas toda a cadeia produtiva nossa, especificamente o Brasil, todos os itens que são comprados para se fazer um produto, ele tem imposto. Então, de uma certa maneira, o imposto vai estar em tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, tudo que a gente compra, tudo que a gente come, faz parte da nossa vida a todo instante. É interessante, eu estava vendo aqui uma coisa que eu queria falar contigo, você vai falar, mas é importante. A carga tributária de calçados, por exemplo, a gente está falando de 58,5. Cigarros, a gente chega num final a quase 80,5. Cervejas, aí se você for pensar, ingressos de eventos, energia, roupas aqui 34,5. Nosso arroz e feijão, a gente está falando de 15,5. É tudo, né? Eu estava vendo uma matéria hoje, agora antes de entrar ao vivo contigo, falando sobre um automóvel que, de repente, você for comprar um automóvel nos Estados Unidos, ele, por conta da carga tributária, ele fica muito mais caro. Às vezes, se eu tiver errado, você me corrija. Até 40% mais caro do que o valor de uma produzido no México ou até mesmo nos Estados Unidos. Alguns modelos de carro, né? Sim, então, sim. Eu também notei alguns itens aqui de impostos só para a gente ter algumas referências, né? Por exemplo, telefonia móvel, 40% do preço total é imposto. Nossa. Combustível, gasolina, 53%, em média, né? Etanol, 26%. Cosméticos, aí cada produto dessa linha cosméticos, ele vai ter a sua carga específica.
mas em média é 51%. Você compra um batom de R$ 40, R$ 20, aí R$ 20 e alguma coisa, é imposto. Os outros 20 é que vai realmente ser o lucro, né? O lucro não, porque o cara ainda tem um custo todo, né, de fabricação, de funcionários e mais. Vai ser o dinheiro realmente que vai para a mão do fabricante, do vendedor do batom, por exemplo, como eu usei de exemplo. Então, assim, é impactante demais isso, né? Por isso que a gente por isso que eu sempre quis, quando você me convidou, eu falei, vou falar disso, porque é uma coisa que na minha vida eu venho percebendo desde a época do banco, desde a época da corretora, e no dia a dia, lendo uma reportagem ou outra. A gente não tem isso, claro, brasileiro, né? Educação financeira é algo que está começando o movimento de uns anos para cá, mas a gente pensa muito assim, vamos reduzir gastos, vamos aumentar a renda, criar outras fontes de renda. Maravilhoso, isso realmente é maravilhoso. Quando a gente sai desse básico, a gente precisa aprofundar o que está por trás disso tudo. E aí a gente entra no nível dos impostos. Não, formidável. E nessas suas observações, nessas suas andanças, nessas suas pesquisas pela Baixada Fluminense, o que nós vamos trazer para a galera aqui? Então, falar um pouquinho, por exemplo, eu estava, antes de entrar aqui, estava conversando com meu filho, ele entrou na internet, curioso, né, desse assunto que eu ia falar aqui hoje, e ele me passou uma informação muito interessante do IPVA, né? O IPVA, cada estado tem o seu. Então, olha isso. Então, nós tivemos uma consultoria do seu filho, obrigado. Uma consultoria do seu filho. Participando, né? De Manda um abraço para ele. Para sua família toda, mas um beijo para ele. Tá, obrigada. E ele fala da contribuição desse nosso consultor aí, desses consultores pequenos, que esses são bacanas demais. Isso mesmo. Então ele falou, mãe, olha, a alíquota de imposto em cada estado é maior, é um valor, e em São Paulo é maior, tudo em São Paulo. Aí ele já, né, tendo uma visão um pouco mais, os impostos em São Paulo têm uma tendência de ser maior, em São Paulo todos os impostos. Então a gente tem impostos estaduais, municipais, federais, a gente sabe disso. Por exemplo, aí eu fui curiosa, antes de entrar aqui, fui dar uma olhada no que ele pesquisou. E olha que interessante, né? A alíquota do IPVA, ele é uma alíquota em cada estado, ou seja, ele é um imposto estadual, porém, 40% do valor vai para o estado. Os outros 40% vão para o município de registro do veículo, de registro do IPVA. E 20% vai para o Fundeb, que é o fundo de manutenção lá da educação básica, né? Então, olha que interessante, né? A gente tem uma ideia de que o imposto é estadual, então você às vezes fala assim, mas eu paguei um imposto tão caro no meu carro e essa estrada tá ruim. Mas é importante a gente entender que só 40% fica no estado, os outros 40% no município e 20% vão para o Fundeb. Então, de alguma maneira, você está também... outra visão que é legal é você entender que você está contribuindo de alguma forma para o Fundo de Educação Básica, que para mim educação é a base de tudo mesmo. Legal. Legal. E aí você faz essas observações dos impostos. O que a gente pode fazer aqui para o pessoal? Destacar suas anotações, suas observações? Eu fiz algumas anotações que eu acho que são assim importantes, que não podem ser deixadas de falar, para trazer um pouco... trazer uma sementinha para plantar na mente das pessoas, para que quando elas entrem em contato, às vezes, com um investimento, ou mesmo com alguma compra de algum produto, enfim, elas possam ter isso um pouco mais claro, né? Entender como isso impacta. De uma maneira geral, tendo um olhar mais macroeconômico, um país que tem uma carga tributária como a nossa, e aí eu acrescento... Na América Latina, são um total de 20 países, a nossa carga tributária é a segunda maior. Nossa! E quando a gente fala carga tributária, a gente tem que pensar em todas as etapas da produção, que é o que eu falei no exemplo que eu dei do livro. Então, por exemplo, países, eu anotei até aqui, nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, só se paga 7% sobre o produto final.
né? Vamos supor, comprei lá um livro, eu vou pagar somente 7%. No produto final, 7% no final. Não, eu não tenho toda essa carga tributária em cada etapa da produção para chegar no livro. Olha que interessante. Chile, 19% no mesmo modelo. Portugal, 23%. E o Brasil? O Brasil, a gente vê que os impostos, além de altos, cada produto tem um imposto, né, uma alíquota de imposto, e quando você vai fabricar um livro que seja, o papel paga imposto, aí depois você paga imposto no livro, paga imposto na tinta, paga imposto no papel da capa. Então, a gente está sendo tributado o tempo todo. Uma coisa que eu também tive uma conversa há um tempo atrás com meu filho, ele veio da aula questionando, mãe, você sabia que a gente é tributado? Eu falei, me explica melhor isso. Ele falou, poxa, ele falou assim, a escola, você paga a escola, mas você, nos seus impostos, você está, de uma certa maneira, pagando uma escola pública, mas aí você tem que pagar uma escola particular. Então, quer dizer, eu pago meus impostos em dia para que meu filho, né, receba a escola pública, ou eu, ou qualquer outra pessoa. E aí, por conta de não ter uma qualidade, eu sou obrigada a pagar uma escola particular. Ou seja, se eu pegasse esse dinheiro da escola particular, e o outro exemplo que eu sempre dou do plano de saúde, que eu acho que são os dois itens básicos que deveriam ser oferecidos, são oferecidos, mas não na mesma qualidade que a gente merece, que a gente precisa para enfrentar o mercado de trabalho, né? E aí você é obrigado, às vezes, ou a deixar o seu filho na escola pública e pagar um curso preparatório para algo, ou você realmente colocar o seu filho numa escola particular, e aí você é obrigado a pagar um plano de saúde, né? Você vê com essa pandemia a necessidade de plano de saúde se tornou ainda cada vez mais um item essencial, um item básico da cesta de produtos das famílias, né? Só que a gente paga os impostos, paga o INSS, paga tudo que envolve, todos os impostos que a gente tem que pagar para ter esses serviços oferecidos pelo governo, porque eles são bem públicos, são bens que tem que ser oferecido pelo governo mesmo. Ele arrecada impostos para oferecer esses bens. E a gente é obrigado, para ter mais qualidade, para ter um atendimento rápido no caso de uma doença grave, que não pode esperar, você tem que pagar um plano de saúde. Então, esse valor que a gente gasta de plano de saúde e de escola poderia estar sendo direcionado, por exemplo, para você criar uma reserva de investimentos para emergências, né? Você poderia estar investindo, pagando uma viagem para você conhecer novas culturas, novos países, pagando cursos de educação financeira, pagando outros tipos de curso que possam agregar ainda para a sua carreira ou para o seu conhecimento, para a sua vida prática. Então, por isso que eu acho tão legal falar sobre os impostos e sobre o impacto deles no consumo e na renda. Como eu falei lá no início, quando eu estava na faculdade de economia, que eu fui estudar economia do setor público, eu me lembro como se fosse hoje, como se eu estivesse no dia da aula, que eu me deparei ali com os impostos no Brasil, como eles são, né? Injustos. Eles são injustos por quê? Porque eles são focados no consumo e não na renda. Né? Eu fiz uma postagem, uns textos falando sobre isso, uma semana desse conteúdo no Instagram do Grupo Partners, que inaugurou tem 2 semanas. A gente está construindo o Grupo Partners aí, começou durante a pandemia. Passa o endereço pro pessoal. Passa o endereço, eu vou pedir pro Fernando colocar. O Instagram é @Grupo Partners DG. D de desenvolvimento e G de gestão. Repete pro Fernando colocar aí, ele vai digitar para você. @Grupo Partners DG. Legal. Então, nessa postagem, pode falar. Os textos são incríveis, eu quero que o pessoal leia mesmo. Muito importante. Eu tento sempre passar essa informação, né? De uma forma clara, de uma forma muito fácil de se comunicar. Eu acho que esse é o grande barato da educação financeira, é levar conhecimento de uma maneira
fácil, que qualquer pessoa, até uma criança, até um adolescente como meu filho, consiga entender e gerar curiosidade de saber mais, né? Quando ele entende, ele, pô, eu quero entender mais sobre isso. Então, esse é o objetivo. Então, a gente fez lá no Grupo Parte numa semana, inauguramos o nosso Instagram com esse conteúdo exatamente sobre o impacto dos impostos no consumo e da renda. Em países como Chile, Portugal e Estados Unidos, que eu mencionei aqui, eles focam justamente nos impostos sobre a renda. Isso é mais justo, porque quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, e totalmente proporcional. A proporção ela é mais justa. Quando eu foco no consumo, que é o caso do nosso país, a gente tem inúmeros impostos. Eu não sou uma especialista de impostos, não sou uma contadora, mas eu sou uma grande apaixonada por esse universo de coisas que impactam na nossa vida financeira. E os impostos e a questão da renda, ele é muito deixado de lado, né? A gente, como eu te disse, a gente foca no gasto, foca na renda, foca em várias coisas nesse universo gastos e renda, mas esquece de olhar os impostos. Um pequeno empreendedor, um autônomo, um médio empreendedor, ele geralmente quando ele começa um negócio, ele não tem claro isso, né? Verdade. Ele não tem claro isso. Ele acha que é como a gente faz lá, vai no mercado, compra e revende. Não é. Não, na verdade é verdade. Quando foi início da pandemia, lá foi em março, mais ou menos, da integração aqui, eu e o Fernando, novos empreendedores em relação ao novo negócio. É incrível. Incrível. A internet está A sua internet está um pouquinho falhando. Pode continuar, Débora. Tá bom. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Eu gosto muito de falar também dos impostos nos investimentos, mas eu vou falar uns outros informações que eu anotei para que eu deixasse essa mensagem assim com bastante conteúdo e que deixasse informações que pudessem fazer parte do dia a dia. Por exemplo, segundo o IBGE, a média do brasileiro de renda por mês é R$ 2.300. Só que desse valor, em média, 17% é imposto. Em média, né? Pode ser mais, pode ser menos, depende da cesta de consumo dessa família, né? Que vai determinar aí a média do imposto. Carro é uma coisa, uma paixão nacional, então acho que é muito legal falar de carro, né? Um modelo de carro, a média de imposto de qualquer modelo, a média é 28%. Então, 28%, ou seja, quase 1/3 do valor do carro você paga só de imposto. Então, eu acho que é legal também, né? Tem aí vários subsídios para algumas categorias, mas a população em geral, as famílias em geral, pagam 28% do valor do carro de imposto. E outro ponto que eu acho legal falar é qual é o destino desses impostos todos que a gente tem nesse país, né? Essa era uma pergunta. Em geral, eles vão para programa de geração de empregos, para saneamento, programas de saneamento, de reurbanização de cidades e plano de construção de habitações também. Então, em geral, eles vão para isso. Claro, também financiam o governo federal, o governo estadual, suas despesas, seus gastos públicos, né? Na economia, a gente estuda muito a questão dos gastos, aquela formulazinha, gastos públicos, investimento, poupança, isso tudo tem lá uma combinação. Mas, resumindo isso tudo, quanto maior os gastos públicos, maior a necessidade de aumento de impostos. Então, preciso que a gente realmente, aí vou só falar, não vou entrar no mérito, que eu acho que está mais no campo político hoje em dia do que no campo econômico, mas com olhar econômico, é muito interessante, muito importante sim se fazer a reforma tributária,
Que a gente mude esse modelo que eu acabei de falar, que é um modelo que eu me impactei lá na aula de economia do setor público. Eu fiquei assim, por que que o país... Eu, né, recém-chegada na faculdade, ainda aprendendo, eu me questionei por que que alguém não faz alguma coisa para mudar esse modelo de imposto, né? Isso é lógico. Se a gente impacta, se a gente tem mais imposto sobre consumo e sobre a renda é mais justo, eu tenho que mudar. Ponto. Acabou-se. Não tem conversa. Para mim é muito fácil, assim, né? Mas a gente sabe que tem um universo de coisas aí, um universo de interesses, mas a mensagem que eu quero deixar é que sim, é importante, não por questões políticas, mas sim por questões econômicas. Que a gente se faça nesse país uma reforma tributária em que, basicamente, não vou entrar em pormenores, a gente direcione o foco dos impostos para a renda, porque aí a gente torna mais justo. Um dos exemplos que eu usei lá nas postagens do Grupo Partners foi o seguinte: eu tenho uma pessoa que ganha R$2.000 e uma outra que ganha R$10.000. E as duas vão pagar, criando aqui um mundo paralelo, as duas vão pagar um imposto de R$200. Só esse imposto. Certo. Vamos supor, né, como os economistas, a gente cria situações, né? E aí eu pergunto, quem sofre mais? Quem é mais impactado? A pessoa de 2.000 que paga 200 ou a pessoa de 10.000 que paga 200? Eu não vou responder porque eu li a postagem. Então não vale. Por exemplo, mas se o pessoal quiser responder, vamos fazer a pergunta para o pessoal interagir, né? Pode repetir a pergunta? Pergunto. Uma pessoa que ganha 2.000 e uma outra que ganha 10.000. As duas vão pagar o mesmo imposto de R$200. Só esse imposto. Qual é mais impactada? Qual é a pessoa que é mais impactada? A de 2.000 ou a de 10.000? Fica a pergunta, o pessoal pode ir jogando as respostas e explicando por quê, que a resposta que ela deu é A ou B, né? A pessoa A, vamos chamar a pessoa A de 2.000, a renda de 2.000 mensal, e a pessoa B com a renda de 10.000 mensal. Então, vamos deixar essa pergunta aí. No final, a gente fala um pouco mais sobre isso. Que é justamente aquilo que eu defendo do foco na renda, né? Dos impostos no foco da renda. Deixa eu ver. A questão negativa dos impostos também, que é importante falar. Quando a gente tem muitos impostos, nossos produtos ficam caros. Quando a gente vai levar os nossos produtos para o exterior, né, vender para o exterior, a gente perde com a concorrência lá no mercado internacional. Então, os nossos produtos deixam de ser competitivos, eles perdem o poder de competitividade. Então, a gente também passa, claro, tem, por exemplo, alguns produtos que só o Brasil tem bastante, a soja, se eu não me engano, né, uma commodity que o Brasil é um mega exportador. Ok, ele não tem concorrência, então não tem muita concorrência, então não vai ter competitividade. Mas, no caso de produtos, por exemplo, um carro, né? Você mencionou a questão do carro, né? Sim. Um carro, né? A gente vê aí, eu lembro assim, muitas pessoas comentando às vezes, porque eu vou para os Estados Unidos há anos atrás, né? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou trabalhar lá, porque lá, empregada doméstica, tem até carro, casa própria. É verdade, eu escutei isso. Por quê? Porque o imposto é mais justo, ele é mais na renda e menos no consumo, né? Olha, que fantástico. E um outro item, que foi o que eu falei no início, esses impostos, eles são só cobrados no produto final. Ele não tem toda essa cadeia de imposto. Cada itemzinho, cada insumo que eu compro para fabricar o cada produto, parte, eu pago só para ver se eu entendi, toda aquela parte, a parte da produção, igual você estava falando no início, isso não existe lá, vai ser no final, é isso? Isso. Isso é interessante, eu não sabia. Na verdade, eu não sabia. Eu sabia que era mais focado na renda e menos no consumo. Quando eu fui me aprofundar até para escrever as postagens para a Partner, é que eu aprendi isso. Então, assim, lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que qualquer compra de produto, acho que de serviço também,
tirando como base a Califórnia, tá? Porque lá você sabe que cada estado tem mais autonomia do que aqui no país em relação a muitas coisas, né? Sim. Mas, tendo como base Califórnia, todo mundo sabe que aquele livro, aquela blusa, aquele sapato, aquele batom, ele paga 7% de imposto. Assim como no Chile, assim como no Portugal, em Portugal, que é 19% no Chile e 23% em Portugal. Então, assim, quando você vê a simplicidade do como isso é cobrado, e por quê? Por que as pessoas, outra informação legal, ultimamente, o que virou moda? As famílias, as pessoas comprarem, fazerem enxoval de casamento, mas muito mais de bebê nos Estados Unidos. Eu vi essa postagem, achei fantástica. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia, mas não sabia o que estava por trás, aquela história que eu te falei, né? O que está por trás desse movimento? Uma das coisas é exatamente isso. Por exemplo, às vezes, o que você paga de passagem para ir para os Estados Unidos e mais o que você vai gastar lá de compras vai ser muito pouco a mais do que você comprasse tudo no Brasil e não fizesse a viagem. Entendi. Vamos supor que você que fizesse um enxoval. Vou botar valores sem nenhum critério. 10 mil para o enxoval de um filho. Vamos supor que você gaste 15 a 20 mil. Você viajou, você conheceu outro país, você fez um enxoval e ainda viajou. Sai muito mais barato. Então, esse movimento vem também muito disso. Essa moda do enxoval no exterior. E tem outros países também. Deixa eu falar, vamos ler um pouco do pessoal que está com a gente? Pode ser? Vamos. Olha só. Andréia Dória, gente fina demais, hein? Mandou um abraço para você. Uma grande amiga da educação financeira. Vai estar aqui com a gente, sabia? Que legal! Tem o meu amigo Jorge do Valor das Ideias. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Andréia Dória, eu já falei. Tem o nosso Geres Comunicação. Deixa eu ver quem mais está com a gente. Diego Rodrigues entrou num astral bom demais, falando boa noite, vencedores. É verdade. Isso aqui é verdade. Fernando Rui, se for alguém que você conhece, você vai falando pra gente. Alberi Felipe. Conheço, amigo do meu filho. Pô, que legal. Pessoal com a gente, que bacana. Lucélia Moscon também está com a gente. Andréa Dória participando bastante. Ela fala que, de fato, precisamos da reforma tributária. Tem aqui uma pergunta, quem paga mais? Aí colocaram lá da sua pergunta o A, 2.000, pois o percentual do imposto é maior. Foi a resposta que deram. Aí nós temos também a Renata Franca. Daí queria-se um incentivo, algum momento, do que você falou, sobre, acho que lá, sobre a tributação lá na Califórnia, colocaram lá que cria-se um incentivo para o produtor, né? Isso, exatamente. Aí tem uma pergunta também, você conhece o programa Nota Fiscal Paulista aqui de São Paulo, Débora? Olha, o pouco que eu conheço, assim, você coloca, vê se eu estou correta, vocês aí que são da terra da garoa. Eu lembro muitas vezes eu fui em treinamentos aí pelas instituições que eu trabalhei. Você coloca o CPF na nota, né? Eles fazem sempre essa pergunta, CPF na nota? E Isso. aí acho que vira a questão de um benefício para quando você vai pagar o imposto, né? Não sei se PVA ou... Não me lembro. IPVA, você pode vir a crédito para IPVA, ou então, dependendo do valor que você faz, vira um crédito que pode vir até você pode disponibilizar na sua conta corrente. Não sabia disso. Eu acho isso perfeito. Sempre falei que aqui no Rio, infelizmente, não tem isso, né? Acho que tem alguma coisa lá no município do Rio. Eu, como sou da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, na minha cidade não tem também. E é um movimento até que acho que eu posso fazer algum tipo de menção aqui para a nossa cidade, para que estudem e tragam isso para... Eu acho que vai ser muito importante, ainda mais nesse momento de pandemia. Eu acho que isso vai beneficiar a todos, tanto a prefeitura, as prefeituras, quanto os comerciantes, os empresários, os empreendedores da cidade. Eu acho perfeito.
Eu tenho um amigo meu que foi participar de um evento do Cicobi em Brasília, e aqui em São Paulo a gente tem o costume de pedir nota fiscal paulista. Daí ele em Brasília, ele pede assim, pode tirar a nota fiscal paulista? Aí a moça responde, eu até gostaria, mas o senhor está em Brasília. É só isso. Porque já é costume, né? É o hábito, que é um hábito que a gente já tem, né? Tem mais alguma observação? Tem algumas perguntas que eu estou vendo aqui, pessoal, mas eu quero que você continue na sua linha de raciocínio, que ela está perfeita, está muito bom. O pessoal está mandando... A falou aqui que no Rio também, o IPTU. Eu não sabia. Como eu sou aqui de Nova Iguaçu, meu IPTU é Nova Iguaçu, então... Então, Nova Iguaçu é outra parada, né? Ô, André, obrigado. André, muita gente fina, tive uma conversa com ela, uma educadora financeira top, profissional 10. A gente gosta dessas interações desse pessoal aí. Conheci ela num grupo de network, foi um grato presente que eu recebi, gente que bateu altos papos, ela me deu altas dicas para eu começar a construir o grupo Partners, então, assim, é uma grande parceira e vai ser, nossa, espetacular também, qualquer coisa com ela é agregar mesmo. Veio uma pergunta no Zap aqui para mim. Você falou que é uma nova empreendedora, a gente pode colocar assim, você é uma nova empreendedora também. E qual que é você colocou algumas postagens sobre impostos e tudo mais, qual que é a razão dessa educadora financeira tá dando um start? Porque tudo tem um start. Por que você compra essa bandeira dos impostos, assim? Por que você levanta essa bandeira aí? Sabe aonde que isso se tornou forte? Eu acho que isso surge lá na aula do setor, economia do setor público, e ele se perde, né? Fica lá no meu, agora eu vou falar um pouco na linguagem do psicanalista, ele fica lá no meu inconsciente guardadinho, né? Uhum. E aí, quando eu começo a lidar na corretora de investimento diretamente, somente com investimento, porque quando eu trabalhava em instituições bancárias, a gente lida com tudo, né? Numa corretora de investimento, você lida somente com investimento. Que eu comecei a ver o quanto que as pessoas não se interessavam. Elas se interessavam pela rentabilidade, elas se interessavam pelo histórico do fundo, do produto financeiro, mas não pensava na hora de fazer esse cálculo, eu vou sacar daqui a 6 meses, eu vou resgatar, enfim. Ela não pensava nessa questão dos investimentos. E foi aí que ficou aquela pulguinha aqui, sabe? Toda vez que eu falava com o cliente, mas deixa eu entender bem o que você quer com esse dinheiro, para eu entender se era um curto prazo, ele ia ser altamente impactado pelos investimentos. Pelos impostos, na rentabilidade dos seus investimentos. E uma coisa que eu me lembrei, que também me questionava na época que eu trabalhei em banco, era muito a previdência. Quando eles, por exemplo, faziam uma previdência privada, ou porque recebeu um valor e resolveu colocar na previdência privada, e quando eles iam fazer os resgates, eles não tinham a menor noção do imposto que era cobrado. Então, muitas vezes, os clientes, poxa, mas eu fui tentar um resgate, nossa, eu vou pagar um absurdo de imposto. Isso era uma pergunta que sempre acontecia, era impressionante. E a questão até, que não tem muito a ver, mas a questão impacta na questão financeira, é que na Previdência você saca a cada 60 dias. Se eu fizer um resgate hoje, eu só posso fazer outro resgate daqui a 60 dias. Então, eram informações que as pessoas não traziam para a vida, assim, para a rotina, para aquele movimento da educação financeira. E foram coisas que sempre ficaram ali me martelando. Então, quando surgiu o convite, já era algo que estava na minha cabeça para escrever como conteúdo da Partners. Falei, poxa, vou aproveitar e vou falar de um assunto que eu acho que é muito interessante e é pouco falado. Vamos falar uma outra, eu vou pegar esse gancho aí. Eu estou mudando um pouco aqui, porque veio uma ideia. Como profissional de finanças super competente que você é, experiência em banco, você acha que falta clareza, principalmente na questão de investimentos, para explicar para o cliente sobre a questão dos impostos? Qual é a sua opinião? Sim, acho. A minha vontade de sair de banco foi justamente por isso que eu vou falar agora e pela sua pergunta.
o que acontece? Para mim, era muito... Eu já tive convites para trabalhar novamente no mercado financeiro, mas eu não quis aceitar, quis continuar empreendendo, porque eu acredito que muitas famílias podem ser impactadas daqui a 5, 10, 15, 20 anos na sua reserva, na sua vida de uma maneira geral, por conta dessa falta de clareza que... Para quem viveu o universo de banco, como você, Cleiton, sabe muito bem que as metas, elas fazem com que os profissionais acabem trabalhando com uma falta de clareza. E eu não estou julgando aqui se está certo ou errado, não é isso. Eu só estou falando do motivador dessa falta de clareza. Né? A necessidade de bater metas. Você está falando a realidade, né? Sim, sim. A necessidade de bater metas impostas, né? Metas muitas vezes absurdas para momentos até da economia, da vida e de outros aspectos da agência, do grupo, enfim. Mas que eles só querem vender, como disse aí o Fernando do Compreender, né? Só querem vender, porque eles têm a meta para bater. Então, essa clareza não fica, ela fica para segundo ponto. Isso também foi uma coisa que sempre me incomodou. Eu acho que a questão lá da aula de economia, essa questão do meu universo dentro do banco, onde a clareza não era algo que, principalmente da questão de impostos, ninguém dá importância para isso dentro do mundo dos investimentos. E depois desse universo aí, quando eu trabalhei diretamente com os investimentos, eu percebi o quanto que isso sim, e quanto que isso impacta muito na renda. Então, assim, eu vejo os investimentos como uma parte de geração de renda. Não é só o seu salário, não é só a renda que é gerada, às vezes, por um imóvel seu que está alugado, ou qualquer, né, carro alugado. Muitos alugam carro para aplicativos de automóveis, né, de aplicativo tipo Uber e outros. Tudo que gera renda. Então, se eu pego um dinheiro hoje, invisto em algum produto financeiro e ele me gera uma renda por mês, eu tenho que pensar que aquilo é uma geração de renda, assim como o meu salário é gerado através do meu trabalho. Quando eu acredito que quando as pessoas olham com esse olhar, elas vão ter mais cuidado com os seus investimentos. E aí a questão do imposto, ela surge como uma coisa a se olhar, a prestar atenção, a calcular, sabe? A calcular mesmo. E o cálculo é simples, ele não é complexo. Eu costumo falar que quando a gente fala em finanças, educação financeira, as pessoas falam, não gosto de matemática, porque elas têm aquele trauma, talvez, da dificuldade de lidar com a matemática na escola. Mas dentro das finanças, o que você precisa, na verdade, é somar, diminuir, dividir e multiplicar. O básico, algumas outras operações, fórmulas que a gente do mercado financeiro sabe que são um pouco mais complexas, mas, assim, é só você entender que se você tem um imposto de 15% e te entregou uma rentabilidade de 110%, você tem que descontar ali. Você pode até não saber fazer, mas hoje em dia com a internet você pesquisa lá e você aprende a fazer esse cálculo simples. 15% de 110% e sabe efetivamente quanto você recebeu de rentabilidade. Deixa eu te falar, nós estamos chegando aqui aos minutos finais. Papo bom passa rápido, hein? Não é verdade? Ih, caramba! Nossa, pensei que tinha uns 20 minutos só. Quem dera, estamos aos 48, à mercê do juiz. Deixa eu te falar uma coisa. Vou fazer algumas perguntas assim para a gente responder mais objetivamente. Onde os empreendedores erram com relação aos impostos? Quando eles vão fazer o seu planejamento para começar um negócio, para a continuidade dos negócios, geralmente as pessoas não buscam um especialista como você, como eu, como outros que eu conheço, para se informar. Eles têm medo de investir nesse valor, né, com um profissional, um consultor, mas ao mesmo tempo eles não sabem lidar com esse universo, porque eles não têm claro que os impostos vão impactar muito a renda deles, né? As obrigações trabalhistas, se tiverem funcionários, e outros impostos que, dependendo do tipo de produto, de negócio que ele tem, que ele vai pagar. Legal. Outra pergunta. Tem algum investimento ou alguns investimentos que não valem a pena
por conta dos impostos? Essa pergunta da Andréa Doria. Olha, eu penso que depende do momento da economia. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de taxas de juros muito baixas. A gente já viveu taxas de juros muito altas, em torno de 11%, 14%. Né? Então, depende do universo de variáveis, como dizem os economistas. A questão dos juros, a questão do que está sendo oferecido no mercado financeiro de produtos de renda fixa, renda variável, fundos e tal. Isso tudo é uma pequena análise. Claro, por exemplo, vamos supor que no momento de juros altos, um produto A qualquer é muito legal. Quando vem para o universo dos juros baixos, aquele produto A já não é interessante. Então, não dá para dar uma fórmula, uma resposta pronta. Esse produto tal, tal. A gente precisa avaliar um pouco, fazer a análise desse universo que a gente está vivendo e do que é projetado para o futuro que a pessoa quer. Né? Quero fazer uma reserva, quero viajar daqui a 5 anos, quero me aposentar. Enfim, esse universo de coisas para a gente poder qual é o mais indicado dentro, porque cada pessoa é uma pessoa e cada momento também é um momento diferente do outro. Débora, que frase a gente deixa para essa galera? Eu gosto muito de falar de educação. Educação só financeira não, mas hoje em dia, então, com a internet aí possibilitando você ter acesso a muitas informações, eu deixo que vocês busquem a informação através de educar-se, através de conhecer, de pesquisar mais, né? Não tenham preguiça, não tenham... Eu sei que muitas vezes o assunto impostos ele é muito complexo e outros assuntos, mas a educação é o caminho de uma vida melhor, de uma vida saudável, seja ela financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, e de uma família saudável. Muito legal. Seu livro, o que você como autora, fala um pouco pro pessoal. Bem, é esse livro aqui, Inteligência Emocional e Financeira, Vivendo Sem Crise. Foi muito legal esse convite, porque o que tinha disponível, fui uma das últimas a entrar na obra, e o que tinha disponível era justamente falar sobre inteligência emocional e financeira nesse universo. Então, que é o que eu acredito, que é o que aconteceu comigo da história que eu te contei da minha experiência de vida. Quando eu entendi que as minhas emoções me faziam ser uma consumista, um pouco compulsiva, e eu fui olhar para essas emoções, eu consegui mudar toda a minha vida financeira. Você pode fazer um post depois de como o pessoal pode adquirir o seu livro, eu também vou colocar aqui na Nortear, na Compreender, mas pode falar para o pessoal onde eles podem adquirir o livro. Sim, vocês podem... tem algumas editoras, né? Mas eu também tenho, porque eu sempre tenho livros para poder fazer palestras e levar para vender, né? E quem tiver interesse, pode fazer contato através do Instagram, do Grupo Partners ou do meu Instagram mesmo, para que eu possa encaminhar para vocês. Eu sempre dou um mega desconto, porque como coautor eu também comprei com mega desconto. Legal. Débora, vou chamar o Fernando para fazer o comentário da sua live, mas quero te agradecer por tudo. Foi sensacional. Muito obrigado. Que bom. Fico feliz. Com certeza, estamos juntos. Obrigado, viu? E Fluminense e Corinthians são vice, fazer o quê, né? Então não tem jeito. Um abraço. Um abraço a todos, obrigada e boa noite. Boa noite. Fantástica. Fantástico esse bate-papo aqui. Perguntando, alguém perguntou, deixa eu ver quem foi que perguntou sobre o segmento, qual o segmento da Compreender? Acho que foi o Fernando Rui. Fernando, Compreender fala sobre empreendedorismo e esse rapaz é responsável. Esse rapaz que vem só de maneira ligeira aparecer aqui. Fala, Fernando. Boa noite, cara. E aí, rapaz, que coisa, hein? Que coisa. Deixa eu recado pra Débora. Ô, Débora, eu fiquei chocado, né? A gente se choca e é importantíssimo. Parabéns pela live. Achei fundamental você trazer esse tema que a gente às vezes ignora tanto e é tão importante, porque veja só, repetindo aqui os números que ela trouxe, né? 17% de imposto. Então você faz uma conta aí de R$ 2.500, que é a média do brasileiro hoje, a 17%, é muita coisa, cara.
E o que é legal quando ela falou do filho dela, sobre a tributação. Então, assim, o cara, o produtor inicial, ele paga o tributo, aí o transporte paga o tributo, o vendedor paga o tributo e você paga o tributo para comprar. É brincadeira. E depois você ainda paga o tributo para jogar no lixo ainda. Ô, Fernando. Então veja quando tudo é tributado, quadruplicado, nem sei quantas vezes isso aí vai passando, né? É muito importante, eu achei fantástica a colocação que ela trouxe. Cara, o carro, 28%. Olha que loucura, Cleiton. Eu vou pedir, a Débora tá aqui escutando a gente, eu vou pedir para que ela nos ajude, até se ela tivesse material da Partners, para ela passar o link que nós vamos postar tanto na Compreender quanto na Nortear. Que tal, Fernando? Todos, eu acho que é legal. Eu achei fantástico, cara. Eu achei fantástico, acho que a gente tem que divulgar, porque assim, a Débora ela é conhecedora forte aí sobre esse tema, né? E a gente às vezes não pensa dessa forma. O quanto o tributo vai impactar na vida da pessoa. Aquele exemplo que ela trouxe, né? A pessoa que ganha 2 mil e que ganha 20 mil vai pagar R$200 de imposto. E na verdade é bem isso. Muitas vezes acontece que a pessoa não consegue equilibrar as finanças em função disso. É injusto, tem que ser feito alguma coisa? Deve ser feito alguma coisa, né? Com relação a questão. A Débora está aí com a gente, eu vou pedir para a Débora colocar todos os contatos dela enquanto o Fernando está falando. Pode colocar o link, o seu link, o link da parte. Eu achei legal que ela falou o quê? A reforma tributária, ela tem que ser feita por uma questão não de política, né? Mas de economia. Olha que legal a sacada que ela colocou. E leva isso, a gente leva isso a sério, a gente acaba pulando um monte de faixas, de bandeiras, e coloca de uma forma, do âmbito geral, para o país. E é necessário fazer essa reforma tributária, não por uma questão política, repito as frases da Débora, e sim por uma questão econômica. Achei fantástico. Outra coisa que ela falou, a gente estava falando sobre investimentos, e é mesmo isso, né? O universo é um universo de variáveis, né? Quando a gente vai pensar em alguma coisa que possa investir, que possa melhorar, que possa reduzir o tributo, é muito de um universo de variáveis. Às vezes o que eu estou colocando para você hoje, amanhã já muda, né? Então essa coisa de variáveis oscila muito, não dá para a gente ter uma certeza da coisa. Por isso que, repetindo as palavras delas, você precisa estudar, você precisa desenvolver, você precisa conhecer mais. É aquilo que a gente está fazendo agora, né, Cleiton? A gente está divulgando, está compartilhando o conhecimento para que as pessoas tenham melhores opções de escolha. Então, vamos ressaltar isso que faz agora. Vamos ressaltar essas escolhas. Você pode ter educação financeira com a Nortear, com a Compreender, mas pode ter com a Débora, @Débora Lages Oficial. Aí também tem @Grupo Partners, DEG. A gente vai, os nossos colegas, a gente precisa divulgar esse trabalho. Hoje o tempo está um pouco corrido, Fernando, e a gente, já que vamos pegar esse gancho, agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Tem uma pessoa que eu quero mandar um grande abraço para ela, que é a Patrícia Corene, ela é de Minas Gerais, está acompanhando a gente já alguns programas, isso é muito bacana. Fernando, vamos para as agendas. Você amanhã está na Compreender com o Dr. Rafael de Porto Alegre, é isso? Vai falar sobre o quê? Exatamente, nós vamos falar sobre a questão de abrir as empresas, como é que chama? Startups. Nossa, as startups, né? Qual a importância, né, de você abrir legalmente uma startup? Então, eu tenho uma ideia, qual é a importância judicial e legal para fazer para transformar essa ideia e essa startup de um modo legal. Então, vai ser muito interessante, porque além de advogado, ele trabalha como consultor em implantação de startups. Então, se você tem uma ideia de startup, amanhã é o dia de você tirar bastante dúvida com relação a isso. Eu vou correr aqui que o tempo tá curto. Aí eu vou estar com o Wellington Jorge amanhã, às 20 horas. Amanhã não, no dia 13, né? Na quinta-feira eu vou estar com o Wellington Jorge, falando sobre vantagens da educação financeira nos negócios. Não vou ser o entrevistador, não vou ser o apresentador, vou ser entrevistado. Dessa vez inverteu o papel, legal. O Jorge, às 21 horas, está lá no Valor das Ideias, trazendo lá no Ideias Periféricas um tema muito legal, que é a economia colaborativa. Ele vai trazer um convidado, Rafael, só o nome eu não lembro agora. E eu vou estar também com o Enoque.
Agora tem 20 Na segundos. sexta-feira. Eu vou estar com o Enoque na sexta-feira, Enoque Caló, falando sobre famílias financeiramente saudáveis. Fernando, mais Olha que legal. uma live incrível, parabéns pelo seu trabalho. Andréa Dória, te agradeço. Patrícia Corene, Débora Lages. Fernando, obrigado.